Bom, o assunto da nossa aula de hoje são os procedimentos e as funções. Os procedimentos e funções, basicamente, a gente está tratando da mesma coisa, a não ser por uma questão semântica entre um termo e o outro. Tanto é que, na maioria das linguagens de programação, nem existe essa diferença de procedimento e função, porque essa diferença é puramente conceitual para a maioria das linguagens de programação, né, como C, C++, Java, né, e tudo mais. As linguagens derivadas do Pascal, né, como Object Pascal, e a linguagem que serve como plataforma para a construção dessa linguagem que é puramente acadêmica que a gente utiliza, que é o Visual G, elas diferenciam um procedimento de uma função na sintaxe dela. Então, uma chama procedimento e outra chama função. Mas, na verdade, o que tem de diferença entre procedimento e função é o fato de retornar ou não valores para a chamada dela. Tá? Então, basicamente, se retorna valor é uma função, se não retorna valor é um procedimento. Tá? É só isso a diferença. A gente vai entender o que é retorna valor e não retorna valor. Tá? Antes disso, vamos só entender o que motiva a existência de um procedimento ou de uma função. Basicamente, quando a gente está programando programas maiores, os nossos códigos eles tendem a ter uma certa repetição em trechos autônomos de código. Por exemplo, eu quero fazer um programa de vendas, aí eu tenho lá, ele calcula um imposto, calcula outro tipo de imposto, só que o que diferencia é só a alíquota que você passa, que você informa. Então, se esse cálculo do imposto é feito em diversos lugares do meu código, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse cálculo do imposto, que está copiado e colado em diversos trechos do meu código, e colocar em um lugar especial, desenvolver todo o código ali dentro desse lugar especial, e eu só faço a chamada, né, desse código dentro do meu programa. Daí entenda o meu programa como sendo esse pedaço aqui, ó. O meu programa fica aqui dentro, tá? Tudo que eu tenho aqui que repete, ou que eu preciso fazer mais de uma vez, para evitar copiar e colar e manter cópias, né, de determinados trechos de código, o que eu faço? Eu tiro daqui e coloco dentro encapsulo ele, né? Coloco dentro de uma caixinha, digamos assim, que eu chamo de procedimento ou de função, tá bom? Então, na verdade, eu vou tirar o meu código daqui de dentro do meu programa principal e vou colocar ele aqui fora, né, do meu programa principal, tá? Por exemplo, se eu tenho um procedimento, eu uso a declaração dele da seguinte forma: procedimento, dou o nome do procedimento, por exemplo, soma, início, fim, procedimento. Aí, ó, todo o código que eu usaria sempre para fazer uma soma de dois valores, se eu precisasse de utilizar diversas vezes dentro do meu código principal, eu poderia tirar esse pedaço e colocar aqui dentro desse procedimento. Por exemplo, escreva. Vou declarar uma variável aqui, tá? Eu faço aqui var a, b inteiro. E aí eu vou usar escreva, informe um valor. A pessoa informa o valor, eu dou um leia. Escreva, informe outro valor. A pessoa escreve, eu dou leia outra variável. Escreva, agora eu vou mostrar o resultado, né, da soma. Resultado é A mais B. Ou seja, perceba só, todas essas linhas de código aqui, se dentro do meu programa, que meu programa principal é esse aqui,
eu precisasse de fazer, toda vez que eu precisasse de uma soma, eu precisaria, né, de ter cópias desse pedaço do código dentro do meu programa principal. Para evitar isso, eu declaro ele lá e só chamo aqui quando eu precisar. Tá vendo? No meu programa principal, ao invés de ter esse tanto de linha aqui, né, eu separei esse trecho lá nos procedimentos e eu só faço a chamada para esse procedimento aqui dentro do meu programa. Olha, meu programa é só isso aqui, tá vendo? Ó? Eu não tenho aquele código lá. Na hora que ele achou essa chamada aqui, ele voltou lá e começou a executar dentro do procedimento. Então, eu tenho aqui o código do meu procedimento executando. Mas no meu programa principal, eu não tenho nenhum desse código. Eu só tenho, né, isso aqui, essa chamada para esse procedimento. Tá? Então, é para isso que a gente usa o procedimento. Se eu precisasse de soma novamente, de fazer a soma novamente de dois valores informados pelo usuário, eu só chamaria aqui novamente. Eu não precisaria de copiar e colar esse pedaço de código aqui. Então, eu vou fazer duas vezes a soma. Informa um valor, 5. Outro valor, 2. Resultado 7. Aí ele está pedindo de novo aqui. Ó. Informa um valor, 7. Resultado 16. Ou seja, eu poderia ficar executando isso aqui quantas vezes eu precisasse, só colocando a soma, né, a chamada para esse procedimento aqui dentro. Ok? Bom, esse é um procedimento sem parâmetro, tá vendo? Que eu não passo nenhum valor para a chamada do procedimento em si. Deixa eu aumentar o meu código aqui. Eu não passo nenhum valor para a chamada do procedimento em si. Todos os valores eu estou capturando pelo teclado dentro do programa. Por isso que eu tenho, inclusive, essas duas variáveis aqui. Se eu não quiser fazer isso, eu quiser, na hora de chamar o procedimento aqui dentro do meu programa principal, se eu quiser passar a informação para a chamada, eu preciso de ter parâmetros aqui, ó. Por exemplo, A, B, do tipo inteiro. Ao invés de declarar a variável em var dentro do procedimento, eu faço uma espécie de uma declaração no próprio nome do procedimento. Agora aqui, ó, eu não preciso de ter o teclado para pegar essa informação. Tá vendo? Na hora que eu chamo o procedimento, eu passo a informação como parâmetro. Olha, na chamada, que antes estava só abre e fecha, não tinha nada, né? Agora, eu abri e fechei parêntese, e estabeleci dois parâmetros. Ou seja, toda vez que eu for chamar a função soma, eu tenho que abrir parêntese e passar dois valores do tipo inteiro. Então, eu chamo a função soma, abro parênteses e passo. 5 foi para A e 4 foi para B. Por que 5 foi para A e 4 foi para B? Pela ordem, né? Primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Primeiro valor de parâmetro, segundo valor de parâmetro. E aí eu executo, ele funciona do mesmo jeito, né? Só que aqui eu não peguei pelo teclado. Eu passei duas constantes. Mas nada me impede de pegar pelo teclado. Eu posso pegar aqui no programa principal também. Ó. Então, ó, vou até mudar o nome das variáveis, porque tanto faz, não importa. E eu declaro aqui e pego aqui dentro do meu programa principal. Escreva. O que estava no procedimento eu posso transferir para cá. Informe um valor. Leia dentro da variável x. Escreva. Informe outro valor. Leia da variável y. E agora, ao invés de passar essas duas constantes, eu vou passar x para o parâmetro a e y para o parâmetro b. Por quê? X é o primeiro parâmetro, x vem para o primeiro parâmetro. Então, o valor que eu passar em x, ele vem para cá. Y no segundo parâmetro, b no segundo parâmetro. Então, o valor que eu passar para y aqui, ele vem para cá. Certo? Depois eu escrevo na tela o resultado mostrando essa soma. Então, olha lá, informa o valor. Agora, esse código não está mais dentro do procedimento, ele está aqui, ó, dentro do programa principal. Então, informa o valor, informa outro valor. Informa outro valor. Agora, ele vai chamar o procedimento
vai passar 5 para A, 7 para B e vai escrever na tela resultado 5 mais 7 e vai escrever 12 de resultado. Mesmo essa parte, né, do código estando separado do meu programa principal, tá? Então essa é a estrutura, né? Essa é a forma de se fazer procedimento. O procedimento ele não tem retorno, né? Porque ele não é uma função, ele é um procedimento. Porém, ele tem 100 parâmetros. Eu posso usar 100 parâmetros, mas aí eu não tenho uma forma de passar valores para dentro do procedimento na sua chamada, como eu fiz aqui. E tenho, aí eu passo só abre e fecha parêntese vazio, né? E tenho com parâmetro, que aí eu posso ter quantos parâmetros eu quiser aqui, mas na declaração, a quantidade de parâmetros que eu colocar para declarar a função, para declarar o procedimento, é a quantidade de parâmetros que eu tenho que passar aqui para chamar e executar esse procedimento. Aí, a mesma coisa, só que com o retorno do valor para a chamada dela. Tá vendo que aqui, ó, no procedimento, eu não estou jogando o resultado para nenhum lugar. Eu estou só chamando e aqui dentro do procedimento eu tenho um escreva que mostra o resultado na tela. Agora, no caso da função, eu tenho a possibilidade de a chamada dela retornar o valor. Então eu posso atribuir o valor que a função retorna para dentro de uma variável, por exemplo, ou para compor uma expressão, né, se for o caso, tá? Mas aí eu tenho uma sintaxe um pouco diferente para função, que é a seguinte, né? Uma função, como o próprio nome já diz, ela chama função, tá? Tem um nome, soma, e ela tem um tipo, porque esse tipo ele está diretamente relacionado com o retorno que essa função dá. Ou seja, ela vai retornar um número inteiro. O procedimento não retornava nada, por isso que não tinha tipo. Mas a função tem tipo. Então, ela tem o tipo porque ela retorna um número inteiro. Início e fim, função. Se eu precisar de variável, eu ponho aqui a variável. Tá? Então, eu vou ter uma variável A e B. Vou fazer um exemplo bem parecido com o exemplo que eu utilizei nos procedimentos. É o tipo inteiro. Por quê? Eu não tenho parâmetro, então não tem como passar esses valores para dentro dessa função. Tá? Então, olha lá. Escreva, informe um valor. Para não confundir, eu vou tirar esse código aqui do meu programa principal, tá, gente? Depois a gente desenvolve de novo. Leia a variável A que eu tenho aqui, né? Escreva, informe outro valor. Leia a variável B. Agora, olha só, ao invés de fazer escreva A mais B, né, eu vou colocar retorne A mais B. Tá? Porque essa é a característica da função, né? Então, eu não vou dar um escreva. Se eu quiser escrever na tela, agora a responsabilidade é para o programa principal aqui. E não para a função mais. Minha função é esse código, tá? Então, olha só. Agora, se eu fizer assim, soma, ela não foi encontrada porque ela não tem onde retornar, né? Deixa eu colocar aqui, x inteiro, e a função soma retorna para x. Ok? Então, olha lá. Eu chamo a função soma, né? Ela veio para cá, vai me pedir um valor, eu vou escrever, né? Valor, vou escrever outro valor. Só que eu não, né? Esse valor, esse resultado da soma não vai ser exibido em lugar nenhum, né? Por quê? Porque eu estou jogando o resultado da soma para essa variável x, mas essa variável x está guardando esse valor, então eu tenho que é 9 dentro da variável x, no meu programa principal,
mas esse valor não está sendo exibido em lugar nenhum. Por quê? Porque ela só retornou o valor. É muito mais completo esse retorno, porque me dá a possibilidade de usar o valor do resultado do processamento daqui de dentro da função como um valor inteiro qualquer, inclusive para compor uma expressão. Porém, não é automático, isso aqui não vai me mostrar na tela, não tem um escreva aqui para me mostrar esse retorno na tela, nem pode ter, né, nesse caso. Na verdade, poderia ter, colocar aqui antes, ele mostra na tela, mas de todo jeito eu tenho que ter esse retorno que me devolve esse valor para dentro dessa função, né, para chamar dessa função, e dessa função eu estou jogando para dentro dessa variável x. Se eu quiser mostrar aqui no programa principal o valor da soma, eu coloco aqui, ó, resultado, por exemplo, né, vou concatenar com x, que é o resultado do processamento dessa função. Então, olha, informa o valor 5, 7, resultado 12. Ele veio aqui, pegou os valores, processou, retornou, eu peguei o retorno, joguei para dentro dessa variável e escrevi o valor dessa variável. Então, essa variável carrega o valor que é correspondente ao resultado dessa função, e essa função processou e resultou, né, essa soma que é o valor da primeira variável mais o valor da segunda variável. Porém, eu não precisei, né, de informar os valores como parâmetro, porque nesse exemplo dessa função aqui, eu não estou solicitando parâmetro. Parâmetro eu vou solicitar agora. Que aí, a exemplo do procedimento, o que eu faço? Eu abro parêntese e aqui dentro eu coloco os parâmetros que eu quero, igualzinho do procedimento. Se eu vou receber esses valores aqui, nada me impede de eu ter dois parâmetros e mais outras variáveis aqui dentro, sendo que é importante ressaltar também que as variáveis que eu declaro aqui dentro da função, elas só servem aqui dentro. Toda variável que eu declarar aqui dentro da função, ela só serve aqui. Tá? Essa variável que eu declarei aqui, ela só serve aqui, dentro do meu programa principal. Tá? Nesse caso, desse exemplo, eu vou ter só os dois parâmetros e não vou ter nenhuma outra variável. Como os valores já vêm de fora, a exemplo, né, como nós fizemos no procedimento anterior, eu não preciso também de ter o leia e o escreva e o leia aqui. Então, eu só vou pegar dois parâmetros que vão ser passados na chamada dessa função e vou processar eles aqui dentro. Então, ele vai retornar A mais B. Ah, não, mas eu não quero fazer direto assim. Eu quero pôr uma variável C, por exemplo. Não tem problema. Põe uma variável C inteiro. Aí C recebe A mais B. E aqui eu retorno o C. Tanto faz, né? Só criei uma outra linha de código a mais aqui, tá? Mas aconteceu a mesma coisa. Só que na chamada aqui, eu tenho agora que passar dois valores como parâmetro, igualzinho nós fizemos no procedimento. Aí eu chamei a função, passei 5 para o primeiro parâmetro, veio 5 para A, 9 para o segundo parâmetro, veio 9 para B, declarei uma variável local aqui, chamada de C, atribuí para essa variável a soma dos valores que vieram nos dois parâmetros, e depois eu retornei para a chamada dessa função C, que tem, né, nesse caso aqui, a soma dos dois valores. Aí lá no programa principal, declarei uma variável x, atribuí para essa variável x o resultado, ou seja, o retorno dessa função soma, passando esses dois valores como parâmetro. Passei essas duas constantes. Nada me impede de ter duas variáveis e passar duas variáveis, como nós fizemos no exemplo do procedimento. Mas aqui eu passei duas constantes. E depois eu mandei escrever x na tela, né, que é quem carrega um valor inteiro, que é o resultado dessa expressão que está lá dentro da função. Então, se eu executar, olha lá, como eu não tenho escreve e leia, não apareceu nada, ele já processou direto, passando para a função 5, 9. A função pegou 5, 9, fez a soma dos dois valores, 5 para A, 9 para B. Então, 5 mais 9 deu 14, jogou para dentro de C. A função retornou C,
Aí eu joguei o retorno da função que veio pelo c, né, que na verdade é um número inteiro, que nesse caso foi 14, joguei para x e escrevi o resultado de x. E escrevi x na tela, né, concatenando com a string resultado. Aí eu obtenho a mesma coisa, né? Eu não preciso de ter essa variável aqui. Eu poderia já colocar a função direto aqui no resultado. Soma 5, 7, por exemplo. Né? 5, primeiro parâmetro para A, 7, segundo parâmetro para B. E aí ele já vai executar diretamente para mim aqui e mostrar o resultado também, sem precisar de jogar em outra variável. E eu posso, inclusive, usar, né, essa expressão para fazer o resultado, né, dessa função para fazer uma expressão. Por quê? Isso aqui para mim, aqui está assim, soma passando dois parâmetros. Para mim é um valor inteiro, é como se fosse uma variável inteira. Por quê? Porque a função ela é um inteiro. Esse inteiro significa que ela vai retornar o valor inteiro. Então é como se eu tivesse um valor inteiro vezes outro valor inteiro, né? Ou qualquer outra expressão aritmética que eu quiser, ó. Aqui, ó, é como se eu tivesse 5 mais 7, que é o que retorna a função. Então eu tenho 12, é como se eu tivesse 12, trocasse isso aqui, ó, por 12 vezes 2, e aí ele retorna 24. Ó. E aí eu posso usar também com a expressão lógica, né? Ou seja, eu vou fazer essa expressão aritmética, usar o resultado dela para calcular essa expressão lógica. Então, olha, resultado verdadeiro. Por quê? O retorno dessa função vezes 2 dá 24 é maior que 20. Então, resultado verdadeiro, porque essa expressão aqui retorna verdadeiro. E assim, né, nós podemos usar, né, ou fazer uso de qualquer tipo, né, de variação que nós temos com esses dois princípios, né, o princípio de procedimento e o princípio de função. É importante lembrar que procedimento e função, o que diferencia um do outro é a existência do retorno. Se não tem retorno, o procedimento não precisa de ter esse tipo aqui, ó, na declaração. A função obriga a ter esse tipo porque a função precisa de dar um retorno, tá? Com ou sem parâmetro é igual para os dois, procedimento ou função. Eu posso trabalhar com ou sem parâmetro, com 1, 2, 3 ou n parâmetros, independente até do tipo dos parâmetros, né? Posso ter inteiro junto com char, junto com lógico, quantos tipos eu quiser aqui dentro. Se além dos parâmetros eu precisar de outras variáveis, eu posso declarar variáveis aqui dentro. Lembrando que essa variável ela é chamada de variável de escopo, porque ela só serve dentro desse escopo aqui, ó.